Olá, muito bom dia, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí desde os primeiros minutinhos, Cora do Agro, aqui com a gente na BMC News. A partir de agora, a gente tem um encontro marcado aqui no Pre-Marketing, às 8h30 da manhã. É a pré-abertura do mercado aqui da BMC News, que passa a ser comandada por mim, Débora Oliveira, com os comentários de Guga Almeida, CEO da Trader Insights, Alex André, economista e especialista em investimentos, e também ele, Marco Prado, operador de mercado, que também passa a integrar o nosso time de comentaristas aqui da BMC News. Hoje é segunda-feira, 17 de abril, lembrando que essa semana a gente termina mais cedo, né, gente? Já que a gente vai ter feriado nessa sexta-feira, feriado de Tiradentes, que vai fechar a Bolsa aqui no Brasil. Então é importante, fiquem ligados, a semana será aqui apenas de 4 dias, serão 4 dias apenas aqui de negociação. A gente vai ficar acompanhando, claro, trazendo todas as informações para vocês. É importante lembrar que nessa semana os mercados aguardam balanços americanos, com Morgan Stanley e também o BOFA, que sai amanhã, né? E são os destaques em Nova York. Nessa semana, né, lá fora, ainda está prevista aí, né? Algumas falas estão previstas, algumas falas de dirigentes do FONC, que tem vindo já desde a semana passada num discurso mais hawkish mesmo, né? Ajustando as expectativas para os juros. A China também divulga essa noite o PIB do primeiro TRI, enquanto o Banco Central Europeu deve liberar na quinta-feira a ata da última reunião da política monetária. Aqui a agenda inclui indicadores de atividade, com o IBCBR, também a produção industrial, a reunião mensal do CMN, que ainda não deve incluir na pauta o debate das metas, além do IGP-10, que já saiu e eu trago daqui a pouquinho para vocês. Nessa segunda-feira, o governo deve apresentar a proposta do arcabouço fiscal ao Congresso com a previsão de rápida aprovação. Pelo menos essa é a expectativa. Desde a semana passada, a gente já viu muita repercussão em cima disso, em cima dessa data. A expectativa era que fosse apresentada na sexta-feira, depois mudou todo o cenário. Iria se esperar o presidente Lula voltar da China para fazer essa apresentação. Depois aí a gente teve algumas falas ali já falando que sim, nessa segunda-feira a gente teria essa apresentação. Ou seja, tem muita fala, muita expectativa, muita especulação e pouca certeza. Então a gente vai ficar aguardando para ver se realmente vai sair ou não a entrega desse texto, desse arcabouço nessa semana. O mercado já vinha na expectativa por isso desde a semana passada. Voltando a falar aqui de dados econômicos, saiu agora há pouco o Índice Geral de Preços, o IGP-10, que registrou uma queda de 0,58% em abril, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, né? Foi divulgado ainda há pouquinho esse dado. Só para lembrar para vocês, no mês anterior essa taxa tinha sido de 0,05 no positivo. Com esse resultado, o índice acumula uma variação de uma queda de 0,46 no ano e de 1,9% de queda em 12 meses. Em abril de 2022, o índice subia 2,48% no mês e também acumulava uma elevação de 15,65% em 12 meses. Essa semana ainda, como eu lembrei para vocês, né, temos o PIB da China. Além de falas importantes dos membros do FONC, ali do Federal Reserve, tem muita expectativa quanto à desaceleração dos juros lá nos Estados Unidos, mas o grande consenso é que deve-se ter ainda mais 0,25 pontos percentual, pontos base ainda, na próxima reunião. Então tem muita coisa para poder fazer preço nesse mercado, mas eu quero começar falando sobre esse IGP-10 com ele, Marco Prado, que está aqui para poder já integrar esse nosso time aqui de comentaristas, começando dando a largada aqui nesse novo formato do Pre-Marketing, né, Marco? Ótimo dia para você. Bom dia para você. E eu já quero começar trazendo polêmica aqui nessa semana. Esse GP10 aí, será que a gente vai conseguir mudar um pouco esse cenário da Selic por aqui? É o suficiente para poder já começar a sinalizar, favorecer pelo menos, corte de juros aqui no Brasil? Marco, bom dia. Oi, Débora, bom dia. Bem-vindo aí. Tomara todo sucesso do mundo agora como apresentadora do Pré-Market. Está em boas mãos. Obrigada. E estamos aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente já começa a semana aí com esse indicador do IGP-10 vindo abaixo da expectativa. Isso pode abrir um precedente sim para o Banco Central se sentir mais à vontade para cortar os juros. A gente sabe que o presidente Roberto Campos Neto, ele tem sido bastante contido em relação à sua fala de corte de juros. Diz que o mercado realmente precisa aguardar todos os indicadores. E aí os indicadores que têm saído nos últimos dias aí, tem mostrado, a gente teve semana passada
passada o CPI aqui no Brasil, mostrando essa possibilidade de corte de juros. A gente teve hoje o IGP-10 vindo abaixo da expectativa. Então, assim, e o governo pressionando o Banco Central a cortar os juros, pode ser aí que sinta um peso menor nessa tomada de decisão. E lá fora também tem ajudado bastante essa manobra, né? A gente sabe que lá fora os números têm saído também muito favorável em relação a uma redução da inflação e isso, redução dos juros. E acho que esse movimento tem sido mundial, tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa. Parece que a gente vai ter uma semana curta, mas otimista no mercado. Vamos falar de Boletim Focus também, Marco? A gente teve o Boletim Focus sendo divulgado, como a gente sabe, toda segunda-feira temos boletim trazendo aí as expectativas, né, de dados aí da nossa economia, trazendo um norte, inclusive, para o nosso mercado. As projeções ficaram da seguinte forma, olha só, IPCA para 2023 de 5,98% foi para 6,01%. IPCA de 2024 de 4,14% foi para 4,18%. PIB 2023, de 0,91% para 0,9%, uma leve desaceleração. PIB 2024, de 1,44% para 1,4%, também desaceleração. No câmbio de 2023, a gente foi de R$ 5,25 para R$ 5,24, uma leve, né, desaceleração. Câmbio de 2024 de 5,25 para 5,26. Já na Selic de 2023 de 12,75% para 12,5%. Ou seja, né, já reduzindo aí 25 pontos base do que se esperava antes no boletim da semana passada. E na Selic 2024 permanece em 10%. Marco, como a gente vem falando, IGP-10, dados aí que podem realmente começar a favorecer. A gente teve o IPCA na semana passada já, sendo bastante favorável. O mercado já parece até estar precificando muito esse início de redução, pelo menos sinalização de uma redução nesse corte de juros. E agora no boletim em Focus a gente tem aí a Selic de 2023 indo de 12,75 para 12,5, ou seja, uma redução de 0,25 pontos base. Sinal positivo, na sua opinião, Marco? O mercado, na verdade, ele está observando uma série de coisas, né? Por exemplo, o próprio fato dessa queda de braço entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. A gente fala que não existe briga, claro que não. Mas existe um certo poder aí, uma disputa de poder, digamos assim. Então o mercado começa a avaliar isso no longo prazo, né? A gente sabe que a autonomia do Banco Central hoje é uma regra que o presidente Lula não é a favor, né? Ele já se manifestou algumas vezes. Então a gente torce para que os indicadores que saiam agora nesse momento possibilitem o corte de juros para pelo menos o mercado acalmar em relação a esse mal-estar de discurso no que tem acontecido nos últimos tempos. Agora, o Boletim Focus, ele mostra que esse universo favorável para um corte de juros é uma coisa factível, então começa a ficar um pouco mais tranquilo. Só que, né, na semana passada, a gente teve indicador no Brasil mostrando que realmente essa possibilidade de juros, ela vai acontecer, o corte de juros aqui, num curto espaço de tempo. Não que o Banco Central havia dito que poderia cortar os juros só no ano que vem, mas tudo está demonstrando que vai cortar realmente esse ano os juros aí pelo menos até 1 ponto, né? E aí o que acontece? A curva de juros muda bastante a Bolsa. Na semana passada saiu de 101 mil pontos, 102 mil pontos, foi para quase 110, né? Então a gente sabe que agora esses indicadores, ele tem sido muito importante, o movimento tem sido muito violento na nossa Bolsa. O dólar foi para baixo de R$5, que é um número bem importante, e o índice foi para próximo a 110, né? Então a gente sabe que essa semana o índice caminha aí para um patamar um pouquinho mais elevado e o dólar aí, quem sabe, né? Segundo agora todos os analistas de mercado, a gente sabe que o dólar é um ativo que é difícil prever em 2 minutos para frente, mas o dólar aí rumo aos 4,80, 4,70 pelo menos é o que o mercado espera. Que boa notícia, então, né, Marco? Parece que é teoria da conspiração, viu, Marco? Volto de férias, uma semana depois o dólar resolve baixar. Olha que negócio. Vou ter que começar a gastado mais. Não, melhor não, Marco? Mas vamos lá, olha só, na sexta-feira, só para lembrar para o pessoal que está nos acompanhando, a gente já teve aí o início da temporada de resultados lá nos Estados Unidos, números de JP Morgan, Wells Fargo também e Citigroup que foram, né, divulgados, superando as expectativas dos analistas. Os 3 grandes bancos se beneficiaram do aumento das mesmas taxas de juros que contribuíram para um colapso do Silicon Valley Bank, né, em março.
Ainda nessa sexta, como o Marco muito bem, né, já trouxe aí, já antecipou pra gente essa questão do câmbio. A gente teve o câmbio até ensaiando uma correção na sexta, mas no fim, né, se descolou do exterior, desafiou esse movimento global aí de valorização do dólar. Isso, claro, depois desses dados bem fortes aí de desaceleração da atividade e também desacelerações do Fed Boys, que reforçaram aí as apostas, né, de mais aperto de juro lá nos Estados Unidos. Eu até quero trazer um pouquinho aqui, viu, né, só para poder não passar aqui essa coisa dos Estados Unidos. Ô Marco, na semana passada eu cheguei a ver também uma fala ali do Biden que estava bem irritado ali com a ata do FONC que foi divulgada, e aí no final das contas trazia uma expectativa de recessão, e a Casa Branca deixando bem claro, eles não estão de acordo com essa análise ali do Federal Reserve e muito mais. A porta-voz ali da Casa Branca disse que o Biden estava irritadíssimo e que não tem nada de recessão por lá. Você acredita nisso mesmo, Marco? O Biden o Biden, presidente americano ali, ele tem pouco poder de decisão ali, aparentemente, né? Ele parece que é uma peça meramente ilustrativa ali dentro da estrutura hoje da economia, da política americana. A gente tem o Powell, que tem sido o grande condutor ali da economia, associando aí, ancorado pela Janet Yellen, né? Que já foi presidente do Banco Central americano também, que hoje é secretária do Tesouro. Lá os Estados Unidos agora indica uma recessão mais leve do que a expectativa, mas é impressionante que a direção ali muda muito rápido, em muito pouco tempo. Não é possível que de um mês que a gente espera que vai ter uma recessão grave na economia americana e sai um mês de indicador, vem um pouco positivo, já não vai ter mais recessão. Então tá parecendo China, os Estados Unidos, viu? Os números lá não têm sido dando muita veracidade para o mercado. O mercado não está se escorando muito em relação a isso. É claro, o otimismo existe a partir do momento em que se fala de um universo um horizonte um pouco mais tranquilo lá fora. E eu acho que a gente tem que se escorar nisso agora, porque passamos por um processo de tantos números, tantas coisas negativas, desde pandemia, né? A gente está falando, o mercado vem 3 anos sofrendo com informações negativas. Na medida que a gente vê pelo menos uma luz no final do túnel, a gente tem que escorar, a gente que é de mercado, acho que o investidor também tem que acreditar um pouco mais e ver que as coisas vão se encaixar. E a gente sabe, né, que se encaixa, independente do momento ou do tamanho do problema, o mercado se equaliza. A gente já viu ali, vivemos crises ali em 2008, enfim, a gente teve uma série de crises, pandemia, o mundo acabou aí e nada, né? E tudo continuou existindo. É claro, numa proporção talvez um pouquinho mais contida, né? Uma expansão um pouco mais demorada, mas as coisas se equalizam. Então a gente sabe que um dólar a 5, dólar a 4, dólar a 6, o Brasil vai continuar andando e a economia lá fora também vai com juros a 5, a 6, a 7, a 3, vai se equalizar. A questão é ter um pouco de sangue frio nessa hora aí e esperar um pouco as oportunidades nos momentos certos, porque não é fácil. Não mesmo, viu, Marco? Bom, no dólar futuro, para maio, a gente teve uma queda de 0,44%, indo para 4,91%. Até trouxe aqui nosso telão do Profit da Nelogica, nosso parceiro aqui, gente. Estamos aí, né? Vocês que já estão aí começando a operar, começando a dar uma olhada no mercado pelo Profit da Nelogica, já está acompanhando aqui a BMC News ao vivo. Um ótimo dia para vocês também que estão aí na plataforma da Nelogica. Ah, Débora, quero falar com vocês, quero interagir. Aí você vai lá no nosso chat no YouTube, gente. Vai lá no nosso chat do YouTube, você já deixa seu like na nossa programação, compartilha também a nossa programação aqui da BMC News, né, com as pessoas que vocês querem também dividir um pouco dessa abertura do mercado, para poder o pessoal ficar aí atento no que está acontecendo, no que vai acontecer durante o dia. Então vai lá no nosso canal do YouTube, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, mas a gente também tá ao vivo aqui, ó, pelo Profit da Nelogica. Só vem aqui nesse logozinho aqui, ó, TV, e você consegue acompanhar a gente ao vivo. Então tá aqui, ó, foi assim que a gente fechou na semana passada, no dólar futuro na sexta-feira, uma queda de 0,44%, né? Mas o dólar recuou no final das contas, na semana, 2,83%, bem sob influência desse exterior, né? Essa mesma atuada aí de otimismo também com o IPCA, notícias positivas sobre arcabouço, que aparentemente agradou parte do mercado. Não é das melhores, não é o melhor, mas não é tão pior como se esperava, e o Bovespa acabou derretendo alguns prêmios aí nos juros futuros. Apesar dos days não terem acompanhado muito esse tom positivo do câmbio, para falar mais sobre o câmbio, deixa eu trazer ele aqui, o senhor Guga Almeida. Um ótimo dia para você, Guga, que bom estar com você a partir de agora por aqui. Seu Guga Almeida aqui da Trader Insights, para poder trazer um pouco dessa expectativa aqui desse mercado, desse câmbio. Bom dia também para Alex André, que já está aqui no nosso quadro, vai chegar para daqui a pouquinho trazer tudo sobre 3R Petróleo aqui. Deixa eu só dar um spoiler pro pessoal, fiquem ligados, né? Tem aí uma mudança para 3R, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas Guga, dólar
acumulamos perda na semana passada. Muda o cenário de patamar aí para essa semana? A gente deve continuar vendo essa tendência de queda? Qual que é o cenário que você desenha e traça para esse dólar? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? O que eu estou enxergando aqui no mercado? Acho que está dando retorno aí, gente. Você me ouve ou tá tudo bem aqui? Eu estou me escutando aqui. Você está se escutando? Vou ver se o pessoal consegue... Bastante. Consegue arrumar aí, então, o Guga, para poder a gente dar uma olhada no que está acontecendo, inclusive, porque aí para a gente conseguir trazer essa expectativa. Enquanto isso, deixa eu trazer essa questão aqui da 3R, então, petróleo, para poder a gente, né, falar aqui com o senhor Alex André. 3R Petróleo, né, que no final das contas houve uma mudança aí no cenário da 3R. Para quem acompanha aqui, né, a BMC News tá de olho, a gente teve aí um aumento de capital sendo divulgado pela companhia mediante uma emissão privada de ações, inclusive na faixa de 600 a 900 milhões de reais. Tá? A empresa quer levantar recursos para poder aumentar a posição do caixa, além também de otimizar a estrutura de capital e reduzir a alavancagem. Alex André, bom dia para você. O que significa isso exatamente para o investidor? Primeiro de tudo, é importante ficar atento ao valor da ação ali, né, Alex? É isso aí. Ótimo dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente é muito preocupante, Débora, porque o aumento de capital está vinculado a um valor de R$ 24,45. Tá? Então, o valor de fechamento de sexta-feira ficou acima de R$ 32,00. Então, ou seja, por que esse valor de R$ 24,45? Porque eles utilizaram a média dos últimos 30 dias, né, da negociação da Bolsa de preço, mais o deságio de 20%, que é o deságio máximo que a companhia pode utilizar. Ou seja, esse aumento de capital... ele visa, aí, como a Débora falou, de 600 a 900 milhões de reais. Isso pega muito investidor de surpresa, porque a companhia, inclusive, fez um call, né, fez um conference call com os analistas de mercado, depois da divulgação, né, de reservas, né, e isso trouxe ali um ponto muito preocupante, porque durante o call, os executivos disseram que não precisavam de um novo aumento de capital, que a relação endereçada sobre Potiguar estava muito bem equalizado, isso iria sair a autorização do IBAMA agora até o final do mês de abril, e isso iria abrir um pretexto aí de um trigger, de um catalisador de curto prazo. Então, ou seja, pega todo mundo de surpresa, pega a diluição, né, os investidores podem ser diluídos na ordem entre 10% e 15%, um aumento de capital que ninguém sabe o porquê, porque como a Débora falou, ela trouxe um comentário referente ao fato relevante, mas nada disso... pode trazer aí como uma justificativa, porque a Capex está muito bem endereçado, né? A companhia pode comprar um novo campo, mas a gente sabe que a Petrobras, a questão de desinvestimentos da Petrobras, ela está impedida até o momento. Pode ser algo fora da Petrobras? A gente não sabe, mas é muito inóspito para dizer. Então, acho que tudo parece, né? Assim, a gente não tem como afirmar aqui que pode ter aí uma necessidade de capital de curto prazo. E o custo de capital da companhia, quando a gente olha o custo de capital próprio, foi muito grande, né? Porque a gente está falando aí 25% aproximadamente do valor de fechamento de sexta-feira. Então, na abertura de mercado, fica atento, porque na abertura de mercado, possivelmente, o mercado deve arbitrar isso para baixo, muito próximo ali do valor que eu falei, 24,45. Não significa que o valor vá para 24,45, mas tende-se a entender que, já que tem um aumento de capital nesse valor, né, o valor de R$ 32,00, né, não faria sentido, o papel estaria negociado nesse preço, já que tem um aumento de capital no valor mais baixo, Débora. Então, investidores de 3R, ficar atento para isso. Bom, até trouxe aqui o gráfico de 3R, está no gráfico semanal aqui, tá, gente? Para a gente dar uma olhadinha aqui no todo de 3R. Daqui a pouco eu peço para o Guga também dar uma traçada aqui de expectativas de preço diante desses cenários para 3R. Mas a gente teve aqui, ó, na semana passada, acumulando alta, né, o papel de 3R. Está nesse patamar de 32,87 agora, né? Mas a gente acompanha aqui, ó, mais ou menos no início desse ano, início de 2023, a gente estava aqui na casa de R$ 48,00 com 3R Petróleo. Vem trazendo essa variação aqui de preço, não mudando muito, dos 48, batendo no máximo R$ 50,00 e das mínimas aqui, ó, nessa casa de R$ 29,00, pelo menos é o que a gente tem do final de 2021 para cá. Daqui a pouco a gente pede para o Guga trazer esse cenário, traçar um pouco desse cenário aí para 3R.
né, de preço aqui para 3R. Alex, deixa eu trazer contigo também a segunda prévia do Ibovespa, né, que eu vi aqui, lembrando, claro, a gente sabe, o índice Ibovespa, que é o principal índice aqui da Bolsa. Nessa prévia, eles estão excluindo Qualicorp, Banco Pan e Ecorodovias, né? Foi divulgada hoje essa segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, passa a vigorar de maio até agosto, ou seja, tem um tempinho ainda aí para poder passar a vigorar essa carteira, e de acordo com essa lista, os papéis de Qualicorp devem deixar o índice, né, como na primeira versão, também já dizia isso, e devem sair também Banco Pan e Ecorodovias, assim como a gente deve ter a inclusão de IRB. Olha só, IRB vai para ir para o índice Ibovespa. Alex, que mudança é essa, hein? Que mudança, hein? Realmente, acho que olha muito em relação ao volume também, né? A gente vê aí um ponto negativo. Todo mundo quer entrar no Ibovespa, né? Se perguntar para as empresas que não estão no Ibovespa, querem entrar no Ibovespa por causa de volume, né? Vários fundos, né? Tanto o ETF, né, quanto os fundos que acompanham o Ibovespa, tende a comprar o papel que está entrando no índice, né? Claro, dependendo ali, né, sempre proporcional ao tamanho do índice, né? Então, ou seja, se a companhia, por exemplo, anunciou o percentual da IRB dentro do Ibovespa, mas não vai ser, a gente sabe que não vai ser de 5%, 10%, como outras companhias. Então, tende-se ali a trazer uma força compradora marginal para o papel, e essas prévias servem, Débora, para direcionar o investidor, principalmente esses investidores institucionais, a entender a dinâmica, né, de entrada e saída, para já começar a se posicionar. Então, muita gente tem essa fala assim de, quando entrar no Ibovespa eu vou comprar a IRB ou comprar uma outra empresa que deve entrar no Ibovespa, porque aí os fundos já começam a comprar, né? Os fundos já estão comprando, né? Os fundos já estão se posicionando a esse movimento, tá? Mas lembrando, é muito mais um viés passivo e não de um viés ativo ou de uma cabeça fundamentalista por trás disso, tá? Tem que entender também um pouquinho desse racional de compra de posição dessas companhias que tentam seguir um índice em relação a isso, tá? Então, acho que é um movimento totalmente técnico do Ibovespa, e as empresas que estão saindo naturalmente a gente deve ver uma queda aí, como nós vimos, por exemplo, com o Positivo, né, que saiu do Ibovespa, e nós vimos também uns fundos já se posicionando antes da saída oficial, uma queda de mais de 20% do ativo, tá? Então, vamos ficar atento para quem tem Qualicorp, para quem tem Ecorodovias e Banco Pan. Bom, IRB, está aqui na minha tela, eu até trouxe aqui o cenário das seguradoras da semana passada, como na semana passada a IRB na sexta-feira ficou aqui, ó, na variação semanal, acumulando alta de 11,36%, isso no caso de IRB. Marco, você como operador, o que você me diz aí sobre essa retomada de IRB, né, para o índice? Qual que é a tua análise em relação a isso, trazer esse gancho, inclusive, do que a Alex falou, né? Quando a gente vê assim a notícia, vai entrar no índice, vou já entrar no papel. É o melhor caminho realmente para o investidor fazer isso? Qual que é a tua análise como operador nessa situação? Quem sai da carteira vira small caps, né, meu? O cara não tem muita opção, não tem muito o que fazer, não. O papel perde bastante a volatilidade e a procura, né? Obviamente. Então, os papéis principais ali hoje, o papel que tem mais negociado e maior peso na carteira do índice Bovespa é a Vale, né? Acho que na sequência é Petro, se eu não me engano, depois é Itaú. Agora não sei muito de cabeça, porque são muitos papéis ali, são 60 papéis ou 62 papéis. E a gente sabe que quando entra realmente, como o Alex falou aí, o papel ele tem uma demanda maior, né? Os fundos começam a olhar o papel com mais carinho, porque ele fica durante um período. Eu acho que para quem tem essas carteiras, quem tem na carteira esses papéis que saíram, acho que é um momento de avaliar, né? Acho que é muito pessoal o investimento. Porque quando você fala de grana, de investimento, cada um tem o seu momento, né? Então, a pessoa não tem aquela necessidade de execução, de ter que sair do ativo para poder se capitalizar para um outro tipo de coisa. Mas eu acho que esses papéis não é porque eles saíram, não, eles vão perder o valor de mercado. Eu acho que dá para continuar na carteira sim, acho que tem muito papel bom de small cap, segunda linha. A diferença, quando um papel sai da carteira do índice Bovespa, para o investidor, ele tem que saber o seguinte, que o papel ele passa a ser controlado por notícias, por poucas informações, e não mais a volatilidade do mercado. Ou seja, né, você tem que acompanhar esse papel ali no dia a dia, ver se tem alguma notícia relevante desse papel, porque ele só funciona, ele só fica na volatilidade mediante as notícias relevantes que saem no papel. Só que quando sai uma notícia positiva, a pancada é de 10, 15, 20%, não é aquela coisa de 0,5, 0,10, 0,20 que tem diário em papel na carteira do Ibov. Então, eu conheço pessoas que gostam de operar apenas papéis que não estão na carteira do índice Bovespa. É muito pessoal. Eu acho, resumindo, eu acho que está listado em bolsa, vale a pena investimento.
Deixa eu trazer uma informação também que saiu agora pela manhã da Petrobras, viu, gente, que anunciou aí que que os preços, né, de venda do gás natural teriam uma redução de 8,1%, né, em reais por metro cúbico em relação ao mesmo período de fevereiro, março e abril, né, do que a gente via acompanhando. Então aí uma redução de 8,1% por metro cúbico do gás, né, que aí eu trouxe até o cenário aqui para poder a gente dar uma olhada de Petrobras e dos pares aqui. A gente teve Petro 4 e Petro 3 acumulando altas na semana passada, Petro 3 mais 10% de alta, Petro 4 também 9,58%. No petróleo a gente acompanhou também dias positivos da cotação mesmo, apesar de muita volatilidade que a gente vai acompanhando no último período, depois também de decisão antecipada da OPEP, de cortar aí essa produção de petróleo, ou seja, mas a gente teve na semana no todo sendo positivo para o setor. Marco, primeiro de tudo, então deixando vários recados aqui para você, pessoal dizendo assim, o que fizeram com o Marcão, deixou que... Não, o Marcão tá aqui com a gente, tá aqui, ó, aí, gente, do meu ladinho, tamo junto lindo aqui, todo ainda. mundo junto. Estamos todo mundo junto aqui. Marco, né, nesses cenários de ajustes aí anunciados pela Petrobras, lembrando que também temos aquela questão da paridade, na semana passada a gente já teve a Bicom trazendo esse cenário de paridade internacional, deixando ali um alerta que a gente está ali um pouco distante da paridade, precisaria de novos reajustes na gasolina. Pelo menos agora o ajuste é no gás, né, na redução do gás. Como que isso impacta, esse tipo de decisão impacta no papel e como que o investidor deve olhar para esse tipo de notícia, né, deve se posicionar, na tua opinião? Olha, primeiro assim, Petrobras hoje, né, a gente trocou agora o comando, o novo presidente aí, ele tem uma política um pouco diferente, lógico, cada um tem sua política, né, claro. Mas sendo bem objetivo na resposta, dá mais ou menos hoje, uma média de 2, 3% de redução no valor do preço da ação, essa medida também. Quanto menos ganha, menos fatura, quanto menos faturação, vale menos. Essa seria a cadeia lógica. A gente sabe que Petro é um papel ainda que ele merece uma recuperação, é um papel ainda bastante promissor, né? Vamos falar aí em termos de percentual, de porcentagem positiva, Petro tem que ajustar pelo menos mais uns 15% aí do preço que está hoje. Mas como é uma estatal e a gente está num começo de governo, ainda existe alguma insegurança, mas eu gosto bastante desse papel. E essa redução, eu acho que ela vem, num primeiro momento, no impacto de uma redução no valor da ação, mas no longo prazo, ela é benéfica para o país, benéfica para todo mundo, uma redução de preço, mostra que a companhia não está olhando apenas o acionista, né? Então, hoje em dia, é o ESG aí no geral, aí, não só uma companhia querer ganhar dinheiro para passar para acionista, mas uma estatal também preocupada aí com o preço dos combustíveis para a sua população. Eu acho que é bem-vindo agora num curto espaço de tempo. Perfeito. A gente vai continuar falando mais sobre esse mercado, sobre a expectativa. Daqui a pouco eu já trago os índices futuros aqui do Brasil. Lembrando que lá fora a gente começou com o dia no positivo, né? Semana, né? Que a gente ainda tem temporada de resultados acontecendo por lá. Só começou nos Estados Unidos. A gente já vai falar sobre essa temporada de resultados lá fora, dos bancões, como que isso também afeta o cenário aqui no Brasil. Qual o recado que fica? Será que a gente também vai ter um cenário positivo desse primeiro tri nos bancões por aqui? Então logo mais depois do intervalo a gente fala sobre isso. Não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais, tchau! A BMC News está ampliando o time, sempre investindo em credibilidade, relevância e na busca da melhor informação. Agora, o fechamento de mercado com Carlo Cauti. Estreia 17 de abril às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e já vamos dar uma olhadinha aqui. Mercado futuro já começando a negociação. Índice futuro do Ibovespa começando em queda de 0,25 aos 108.525 pontos. Lembrando que na semana passada fechamos com alta acumulada no índice Ibovespa, mais de 5% de alta acumulada, que foi considerada ali já por alguns analistas como o melhor desempenho do índice nesse ano até então. Mas hoje a gente segue com o índice futuro começando, pelo menos por enquanto, numa queda de 0,25%. Tá no dólar futuro, a gente está começando aqui com a leve alta de 0,09%. A moeda americana cotada a 4,92, lembrando que a gente tinha fechado a 4,91 na sexta-feira. Então a gente começa com essa leve tendência de alta por aqui. Temos, né, dados importantes para serem divulgados, sim, mas a agenda um pouco mais esvaziada aqui no Brasil. Lembrando que a semana é mais curta aqui no Brasil. Temos feriado na sexta-feira. Tem aniversário de Débora Oliveira na quarta, gente. Já coloca na agenda também, tá? Isso é uma data importante. Quarta-feira tem aniversário por aqui. Mas vamos falar de bancões, né? Eu fui para o intervalo lembrando para vocês que a gente começou com essa temporada de resultados nos Estados Unidos, com o JP Morgan já saiu um resultado, Wells Fargo também, Citigroup, a gente continua com essa temporada dos bancões por lá, mas superou a expectativa do mercado, sim, foi bem diferente do que a gente viu acontecer com o Silicon Valley Bank, né? A gente teve ali os bancões se beneficiando dessas mesmas taxas que deram uma quebrada aí no Silicon Valley Bank. Aqui no Brasil, a temporada passada não foi lá das muito positivas para os bancos, né, para alguns deles, mas no todo a gente tem aqui na semana uma alta acumulada para todos os bancões. A gente tem, olha só, Banco do Brasil, uma baita disparada que deu, subiu bastante da semana passada, mais de 11% aqui de acumulado de alta no Banco do Brasil na semana passada. Sambi 3 também com alta acumulada de 6,81%, Itaúsa 6,77%, Itaúsa 4, Itaúsa 3, 6,69% de alta acumulada, Sambi 11, 7,09%, Bradesco também acumulou alta, olha só, BBDC 3, 6,44%, BBDC 4, 5,83%, ou seja, todos os bancões permaneceram no positivo na semana passada, com um grande destaque aí então para o Banco do Brasil. Marco Prado, esses resultados vindo positivos dos bancões lá nos Estados Unidos, dá para deixar já uma sinalização? O que a gente pode absorver de recado para o cenário aqui do Brasil, do setor aqui do Brasil? Olha, essa é uma pergunta bem legal, viu? E as pessoas começam a entender que o resultado lá do dos bancos americanos, geralmente eles são o spoiler do resultado dos bancos aqui. Geralmente, tá? Isso não é uma regra, né? Obviamente. Mas quando os resultados lá são positivos, os bancos aqui realmente procuram ter um resultado, porque hoje os investimentos eles são globalizados, né? Então um banco, por exemplo, ele divide o seu risco, né? Quando o banco pega emprestar um dinheiro, bom, tivemos Americanas, por exemplo, claro que ela concentrou a dívida um pouco mais em alguns bancos, mas geralmente os bancos eles costumam dividir o seu risco, né? Então, é meio que um efeito cadeia. E hoje, com essa globalização, os bancos aqui do Brasil também estão bastante atrelados aos bancos americanos, né? O sistema SWIFT, que reside a 80% do sistema de pagamento, são dos bancos americanos. Então, a gente pode imaginar, sim, que o resultado de lá de fora é um spoiler do resultado aqui. Acredito ainda, né, a gente vê Banco do Brasil, até uns bancos também como o Pactual, Banco Santander, tem se mostrado bastante fortalecido na carteira do índice Bovespa. E é um setor que eu gosto de olhar muito para quem opera o índice Bovespa, não tem como tirar o financeiro de lado. É isso aí, senhor Alex André, bancões, vamos falar de Banco do Brasil. Bom negócio aí para esses investidores nessa
expectativa, com o cenário que a gente tem atual, ainda na expectativa de corte de juros aqui no Brasil, na semana passada foi uma grande disparada o Banco do Brasil, né? Os investidores deram uma... foi muito mais movimento de capital estrangeiro, na tua opinião, Alex? O que movimentou esse Banco do Brasil para ser o destaque aqui na semana passada? E, claro, considerando esse cenário aí de resultados positivos para os bancões americanos, qual que é a tua análise aí para os bancões? A minha opinião é uma rotação dentro do próprio setor em nomes que podem continuar sendo perenes. Então, por exemplo, o próprio Bradesco já divulgou um ROI, um retorno sobre patrimônio na casa de 4%, ou seja, abaixo até do custo de capital, que é o CDI. Então não faz sentido nenhum, né? E o próprio banco disse que esse ano vai ser desafiador, o Bradesco. Santander também pela mesma linha de pensamento. Então o que fica seria Banco do Brasil e Itaú, né? Os bancos mais sólidos nesse momento que nós temos perspectivas, né? Eu nem falo das fintechs, né? De Inter e Nubank, que é um outro jogo aqui, né? As companhias estão em outro momento. Mas os bancões, os grandes bancos aqui no Brasil, Banco do Brasil e o próprio Itaú, têm as suas peculiaridades. O próprio Itaú é muito conhecido, né? Muito famoso pela sua tesouraria, né? O próprio Banco do Brasil também é muito forte na carteira agro. O agro também vai superar, né, recordes de safra esse ano. Então, mesmo com a queda de Selic, se a Selic diminuir também ao mesmo tempo, mesmo que o spread ele possa diminuir, mas ao mesmo tempo a inadimplência e os PDDs, né, as provisões de devedores duvidosos, podem diminuir também, né, já que o ambiente de crédito pode ficar melhor. Então, acho que isso não vai ser de curto prazo, Débora, não vai ser um movimento do dia para a noite, nem em um trimestre. Mas é uma sinalização que o mercado vai passando e o mercado vai incorporando isso nos preços, tá? Perfeito. Deixa eu trazer ele agora, que agora sim eu já tenho um áudio ok. Seu Guga Almeida, você me ouve bem? Agora tá tudo ok com você? Fala comigo aí pra gente testar. Do lado de cá tá tudo ok. Pode mandar bala aqui. Tô preparado. Então vamos lá. Já aquecia, machuquei no aquecimento, parei, botei gelo, voltei. Tô aqui pra ajudar vocês. Guga, falando dos bancões, vamos pegar o gancho que a gente está aqui então, trazendo esse cenário da temporada de resultados lá nos Estados Unidos, né, já avaliando o cenário aqui, localizando, trazendo aqui para o Brasil. O que você traça aí de expectativa mediante esse cenário que a gente tem positivo lá fora e que muitas vezes antecipa, né, o que pode acontecer com os bancões aqui no Brasil? Banco do Brasil foi grande destaque nessa semana. O que você traça para a gente aí de expectativa para esse setor bancário? Vamos lá, eu acho que não dá para isolar simplesmente o setor bancário, né? A gente tem que tentar enxergar aí o todo, né? Há 2 semanas atrás, os investidores estavam tudo desesperados, que eles estavam perdidos, não sabiam muito bem o que o mercado poderia fazer, né? A pessoa não sabia se a bolsa ia para baixo de 100 mil pontos, não conseguia enxergar, de certa forma, a positividade, né? Parece que tudo mudou. A semana passada foi uma, assim, né? As coisas mudaram e as narrativas mudam muito rápido. Eu acho que é importante a gente sempre se lembrar disso. As narrativas no mercado, elas mudam muito rápido, né? Estava escutando o Marco Prado falar ali antes, né, que os cenários ruins passam e tudo mais, e é exatamente isso. E as narrativas mudam. Então é importante a gente sempre olhar, né, ter uma percepção de como o preço dos ativos estão se comportando ao longo do tempo, para a gente poder ter ali pelo menos uma sensação de que, poxa, será que algum ciclo fechou? Né? E aí enxergar e ver para onde o mercado possa de fato ir, possa de fato destravar preço e trazer performance na carteira. Porque no final, né, o que importa é o preço que tu comprou e o preço que tu está saindo. A narrativa, a construção, a história, o porquê, as mentes tentam encaixar, né, ao longo do processo, mas a realidade ela se mostra antes da capacidade das mentes de fato conseguirem interpretar o que está acontecendo no mercado. Quando a gente olha para os bancões, aí, principalmente para Itaú, né, Banco do Brasil, e é óbvio que, assim, me parece que os dois, né, não é que seja óbvio, né, me parece que os dois, eles possuem uma bela de uma narrativa que se encaixa com o momento. Bom, a gente olha para o Banco do Brasil, olha para todo esse movimento Brasil-China, né, Brasil, querendo ou não, é exportador de minério de ferro, exportador de soja, né, olha para o Banco do Brasil, encaixa a conversa, né, e aí ele dispara. Né, e tem, se tu vai olhar para o preço, o comportamento do preço, ele tem muito espaço para andar. Banco do Brasil, Itaú, né, eu até estou com eles aqui na minha tela aqui para mostrar para vocês, né, mas tem muito espaço para andar. Bom, a gente viu aí Itaú, ali no final de fevereiro, a gente viu Itaú, final de março, perdão, né, trabalhando ali a 22,60, está 26 agora. Né? Se a gente for olhar só a última semana, a gente não pega nem 50% de todo o movimento que fez de fato positivo, né? Porque esse movimento começou muito antes.
Se a gente for pegar Banco do Brasil, né, e vamos lá, Itaú tem espaço para ir para 28,80. Né? Eu acho que havendo essa continuidade de melhora do mercado, que tem espaço para fazer, tem espaço para ir para 28,80. Vai trazer mais performance, vai fortalecer ainda mais essa narrativa que está sendo colocada por parte dos participantes do mercado que estão se adaptando. Eu acho que semana passada a gente teve aí uma adaptação das mentes do mercado. Né? Elas se adaptaram, elas estavam muito pessimistas, começaram a ficar um pouco mais otimistas. Legal. Né? E o Banco do Brasil está num outro cenário, se a gente for olhar aqui, né, toda a estrutura de correção, o Banco do Brasil está quase rompendo aqui máximas. Né? A gente está quase que rompendo as máximas. Tá certo. A gente está quase que rompendo as máximas dele. Né? As máximas. E se romper, o que a gente vai ver? Né? Vai ver um rally, vai ver o pessoal falando cada vez mais positivo de Banco do Brasil. E aí tem um rallyzinho, deixa eu puxar aqui. Tem um rally, para pelo menos chegar ali em 45, quem sabe 50, é muito fácil. Né? As cabeças estão mudando. Lembra que semana passada a gente não estava aqui ainda junto, né, Débora? A gente vinha conversando aqui sobre como o mercado estava vazio, por estar muito pessimista há muito tempo. Conforme a gente vai mudando esse cenário, conforme a gente vai mudando essas expectativas, né, o fato de ter poucos participantes no mercado faz com que os preços escalem muito mais rápido. Né? E aí isso vai trazer performance. Isso vai trazer as pessoas comparando de novo e enxergando que bolsa é um bom cenário, é um bom local para poder se alocar o recurso, só que a gente já vai ter feito boa parte dos movimentos. Tá? Então, assim, olhando, né, para o setor dos bancões, eles estão surfando agora no rally, todos eles terminaram, de certa forma, um ciclo de curto prazo, né, e tem muito espaço aí para andar e para trazer performance. E que bom que encaixa com uma narrativa que o Alex André está trazendo, que é uma narrativa fundamentalista, porque isso vai reforçar, né, os participantes do mercado a entenderem e acreditarem nessa tese. E ainda mais se elas trouxerem mais do que, se for olhar os upsides que se tinha, né, que agora já vai consumindo boa parte dos upsides, aí o pessoal vai falar assim, puxa, de fato, né, tu tinha ali 2 vezes o CDI, mesmo com o percentual que a gente está hoje. Dá uma olhada em Bradesco, só para a gente bater essa visão. Estava falando de Banco do Brasil positivamente e Bradesco negativamente, né? Olha o Bradesco para a gente colocar isso à prova, por favor. É importante lembrar que também tivemos toda aquela questão de Americanas, né, Alex e Guga? Isso, Americanas acabou impactando muito os papéis do setor de bancos e tem uma como é que fica o cenário deles, né, depois dessa questão da crise do crédito que foi gerada, né? Sim, a gente olha para Americanas, sabe qual é o problema, né, Débora? Quando a gente olha para o longo prazo, a gente se esquece de todas as histórias negativas que as empresas passaram. Quando a gente olha para... O pessoal olhava, né, ano passado, Apple, por exemplo, né, ano retrasado, olhava para a Apple, e se esquece de todas as dificuldades que se teve a empresa ao longo do caminho. E querendo ou não, toda vez que a gente faz fundo de mercado, tu não está carregando uma notícia positiva, tu não está trazendo um horizonte gostoso. Pelo contrário, tu está trazendo um horizonte negativo. Né? Só que em algum momento os ventos mudam. Né? Os ventos mudam. E aí a gente começa a contar outra história. Estava vendo vocês falarem aqui de IRB agora há pouco, né? Os ia ser mudaram. O próximo papel aí, hein, ia ser o próximo. Estamos conectados aqui, viu, Guga? Justamente por causa dessa mudança na prévia da carteira teórica aí do índice Bovespa. Claro, levando em questão, vamos chegar para Bradesco ainda, porque tomando como princípio o comportamento do investidor, quando a gente vê uma notícia como essa, olha, IRB vai voltar para o índice, o comportamento às vezes do investidor aí, vamos todo mundo entrar em IRB também, né? Então antes da gente entrar em IRB, só traz aí Bradesco para poder concluir aqui o que a gente está falando dos bancões. Vamos lá, Bradesco, né? E a história do Bradesco. Quando a gente olha para a história do Itaú e quando a gente olha para a história do Banco do Brasil, a gente consegue ver o que eles buscando novas máximas históricas. Então é mais gostoso de se falar. Né? Pô, novas máximas históricas, a empresa está mais... Olha como, quando for pegar o track record, né? Depois você vai falar, puxa, faz todo sentido, né? Por causa dos fundamentos, como o Alex estava falando. Quando a gente olha para Bradesco, mesmo que tu consiga enxergar um upside, mesmo que possa voltar ali para R$17, certo? Pô, R$17, percentualmente tu tem mais margem aqui para fazer, né, se for analisar preço, né, do que os outros, do tamanho dos upsides que a gente tem nas outras. Porém, a gente ainda fica muito distante das máximas históricas.
Então, quando a turma for olhar assim, né, a história de um e do outro, vai falar, puxa, mas olha só como o Bradesco não consegue se desenvolver, não conseguiu se desenvolver nesse momento ao longo do tempo. Mas quando tu pega a fotografia do momento, de agora, onde tu tem mais espaço para um correr ou outro correr, né, que obviamente está muito relacionado também à questão de risco, né, quanto mais risco, mais retorno, vamos assim, né, e vice-versa, a gente consegue chegar aqui, o Bradesco pode chegar ali a R$17. Se tu comparar, né, o preço do Banco do Brasil, upside do Banco do Brasil, preço de Itaú, upside de Itaú, preço de Bradesco, upside de Bradesco, tu começa a ver ali, né, quem tem mais espaço para correr agora no curto prazo, olhando para essa questão de preço de upside, mas quando tu olha para a história toda, né, tu vê que no momento, né, a história de Bradesco, a história de Itaú, de Banco do Brasil, está mais interessante que a história de Bradesco. Então, tem que olhar para essas fotografias, né? Mas tem que tentar ser de certa forma, o mais racional possível, e tu só consegue ser o mais racional possível conseguindo fazer perguntas, né, mais relacionadas ao que tu está procurando naquele momento para tomar risco no teu dinheiro. Uhum. E aí a gente entra agora em IRB, né? Como conseguir trazer essa racionalidade, o Guga, e sair um pouco desse movimento ali de manada diante de notícias que acabam, e de qualquer forma é óbvio, incentivando ali na decisão do investidor, né? Temos então essa notícia de que B3 volta com IRB para o índice Bovespa, mas o gráfico de IRB também já traz algum sinal, uma sinalização de cautela, pelo menos pelo que a gente vinha trazendo de análises ali nos fechamentos de mercado, comigo no Top News, sempre tinha alguma cautela em relação a IRB. Esse é o mesmo cenário que você traz? É que todo mundo se sente traído por IRB, né? Esse que é o problema. Os analistas que quando falam, ninguém quer se expor, né? Hoje o capital midiático ele é muito forte, né? Então todo mundo tem muito medo de enxergar o outro lado da moeda, né? Porque quando a gente olha para o passado, né? Quem conviveu lá com IRB 2018, 2019, pô, era a Disneylândia, né? Todos os fundos tinham uma posição em IRB. E aí teve um erro lá generalizado. Então existe uma sensação, né? uma informação disponível, né, dessa sensação de traição, sempre esse pé atrás, né, e tudo mais. Mas, pô, a gente já percebe que tem vários investidores, né, que enxergam diferente, né, que já estão bem posicionados. Tem lá o ídolo do Alex, né, o Barsi lá, tô brincando, não sei se é ou não é, né, Alex, mas deixa eu... mas o Barsi, o Alex tem um grande apreço ao modelo de análise dele, uma baita de uma história, né? É um cara que veste a camisa, correto, Alex? Me corrija se eu estiver errado, correto. Tá, cara? Me ajuda aqui. Literalmente, Não faz o pessoal me xingar aqui no chat, né? Mas, pô, a gente já enxerga ele falando muito bem de IRB já há um bom tempo, né? E quando a gente analisa o comportamento todo de IRB, ela fechou, assim, um ciclo de baixa. E ela já mostra aqui alguns sinais de que as coisas estão prestes a mudar. Talvez esse movimento que a gente teve aqui, né, nesse período aqui, no final do ano passado, até início desse ano, que foi um período de alta, é porque já começou a ter esse sentimento que ela poderia entrar no índice Bovespa? Pode ser porque já ficou muito barato, pode ser. A questão é que, nesse patamar de preço, o mercado já sentiu, né, que o ciclo de baixa e tudo que tinha de negativo já passou, que agora a gente tem que começar a olhar para o lado positivo. E esse movimento de entrar de volta no índice Bovespa começa a trazer já esse sentimento positivo. Porque muita gente que olha para a IRB tenta procurar onde é o momento do fundo e onde vai ser a virada de chave, vai começar um novo ciclo e tá louco para contar uma história bacana, positiva. Né? Tá louco. E já se falava de histórias bacanas e positivas quando o IRB estava aqui num patamar mais elevado. Então quando a gente olha para cá e começa a projetar, né, para onde pode subir, enxerga aqui o primeiro movimento de IRB voltar aqui para 32. Tá? Primeiro movimento 32. Segundo movimento 54,50. Pô, 54,50 do patamar que está aqui agora é mais de 100%. E eu acho que esse é um movimento mínimo para se chegar. Tá? Não me surpreenderia se até o final do ano nós enxergássemos aqui nesse patamar aqui de 54,50. E olha como é interessante, tenho certeza que no coração aí dos nossos telespectadores que estão escutando isso aqui, encaixou bem esse papo de 54,50. Opa, fiz alguma coisa aqui. Né?
encaixou esse papo de 54,50. Mais fácil pelo fato de saber que ele está entrando agora no índice Bovespa. Então as pessoas começam a dizer, opa, será que de fato aqui é uma grande oportunidade, como o Basti já vinha falando já há um bom tempo? Será que é o momento de fato? Né? Então as pessoas aceitam melhor. E o fato das pessoas aceitarem melhor começa a encaixar na cabeça dela, e o mercado é isso, né? É pessoas mudando de opinião e de expectativa em determinados momentos, e eu acredito que possa chegar sim tranquilamente nesse patamar aí de 54,50, né? Ainda mais com os ventos começando a soprar a favor. Beleza. Deixa eu trazer um cenário aqui só para a gente já ir finalizando esse nosso pre-market. Agora são 9 horas e 22 minutos, mas ainda dá tempo. Eu quero trazer aqui o setor de aéreas e turismo e eu quero ouvir vocês três em relação a aéreas e turismo. Foi um setor que na semana passada, principalmente, né, depois de dados ali divulgados, a gente viu disparar ali. Azul, inclusive, ficando com liderança, Azul e Gol, né, liderando altas ali no índice Bovespa na semana passada. Mas é um setor muito cheio de particularidades. Quase que não sei agora. Exatamente. Então aí o que acontece? Eu quero ouvir tanto você, Marco, como também Guga, Alex, que eu sei que acompanha bem, inclusive a Azul está acompanhando bem sempre ali as aéreas. A Gol divulgou uma atualização sobre a expectativa aqui do primeiro trimestre, inclusive as expectativas são preliminares, ainda não auditadas, é importante lembrar, mas os resultados do primeiro trimestre serão divulgados em teleconferência no dia 26 de abril, já está perto. Por hora, a aérea está estimando para o período um lucro por ação e lucro por ação depositária americana de aproximadamente 60 centavos e $30, respectivamente. Já a margem EBITDA deve ficar em aproximadamente 24%. A margem EBITDA deve ficar em aproximadamente 24%, enquanto a receita unitária de passageiros esperada para o primeiro TRI é maior em aproximadamente 36%, comparado ao mesmo período do ano anterior. A Gol, na semana passada, acumulou alta de 15,84%, a Azul 7,53%, a Azul especificamente no ano ainda acumula também alta. Deixa eu só trazer aqui, ó. No ano, a Azul está acumulando alta de 5%. A Gol, mesmo com essa alta acumulada, a gente tem queda ainda anual acumulada aqui. Marco Prado, como operador nesse setor de aéreas, você tem algum gatilho ali de cautela? Porque existem muitas variáveis, inclusive o câmbio que está atrelado nessa questão do setor, né? Qual que é a tua visão aí para o setor de aéreas e turismo nesse cenário atual? A gente já tem prévios aí acontecendo, né? Ou seja, da semana passada a gente teve alta e teve um grande destaque para o setor. A gente deve continuar vendo isso por essa semana ainda acontecendo, ocorrendo na sua opinião? Bom, vamos lá. Ô, Guga, só para falar aqui, tá em ordem de beleza, tá? Tá Débora, eu, o Alex, você por último, só para te avisar aí. Vamos ver se o chat concorda aí, hein? É em ordem de beleza aqui a sequência das telinhas. Eu não sou um cara que contribui muito com esse setor, porque eu viajo muito pouco. Então, se depender de mim para viajar, para a ação subir, vai ser difícil, porque eu viajo muito pouco. É claro que o câmbio conta bastante, que possibilita que as viagens aconteçam daqui para fora, né? Acho que o brasileiro começa a viajar um pouco mais. Só que é aquela história, né? A viagem, de uma certa forma, ela acaba sendo supérflua. O cara, aqui em São Paulo, se ele puder ir para a Disney, ele vai, senão ele se contenta com o Santos mesmo. Então, acho que o dinheiro que está bastante associado com essa questão aí desse setor. Então, o mercado, o brasileiro tendo condição de viajar, ele vai e viaja mesmo, se programa. Mas é um segundo plano, se bem que essas companhias, elas têm feito acordos aí bem interessantes desde o ano passado aí, de recaptação de recursos para se reestruturar. Eu acredito que é um segmento bom, mas eu ainda prefiro energia e commodity. Senhor Alex André. Tem alguém aqui, Marco, que além de Disney também vai para Santos, né? Então... Por isso que eu dei uma olhadinha aqui do lado e falei, vai para Disney, se contenta com Santos, porque os dois lugares estão incríveis. Se contenta com tudo aí. Mas eu acho que o resumo da história que o Marco falou muito bem, a questão em relação ao combustível, o querosene de aviação vem caindo, o dólar também, não só a questão do turismo de forma geral, as companhias vêm, né, fazendo sua lição de casa com seus arrendadores. Então, o primeiro trimestre está dentro do esperado, o crescimento de RASK, crescimento de receita de passageiro. E o custo, que é o CASK, né, que isso atrapalhou bastante no ano passado, porque pressionava a margem, isso deve começar a aliviar. Então, na linha final, a gente consegue observar um número mais positivo. A Azul, por exemplo, que ia ter queima de caixa de 3 bi esse ano vai fechar no 0 a 0, e com incremento aí de Congonhas de mais 300 milhões de EBITDA, né, dobrando seus slots aí, nas suas participações, mais que dobrando os slots da participação por lá. Então, acho que não só a Azul, mas também como o Gol, é que o Gol tem algumas suas particularidades que
que, a meu ver, ainda precisam ser melhoradas, mas a Azul está muito bem desenhada, muito bem posicionada para esse ano de 23 e 24, Débora. Guga Almeida, você entraria agora em aéreas? Pô, boa pergunta, né? Esses cenários mais desafiadores sempre trazem mais oportunidades. Se der para colocar o gráfico na tela, só para a gente poder refletir um pouquinho. A já é muito rápida e vai fazer isso em 2 segundos. Porque pensa o seguinte, né, gente? A gente está sendo pressionado as aéreas estão sendo pressionadas desde 2020. Isso. A gente tinha toda essa pressão em função de Covid, então tudo ficou sempre conturbado. O fato de tu ter um cenário muito mais conturbado te obriga ao quê? Né? A ter que inovar, a ter que repensar, a ter que ser mais eficiente. Aí depois veio toda aquela complexidade em relação ao preço de commodity, né? Combustível, traz outra problemática. E aí agora a gente vê que o cenário começa a ter de certa forma começa a se normalizar. E quando a gente olha para o comportamento do preço no gráfico, né? Agora eu não sei se está aparecendo ou não está aparecendo, porque a Débora prometeu que a produção ia ser rápida. Tá vendo? Só porque você estava falando ainda, Guga. Agora foi, vai. Tá certo. Quando a gente olha para essa questão de preço, né? A gente foi fazer as máximas ali na metade de 21, que foi exatamente quando a gente começou a quebrar as expectativas em relação a juros ficar ali na região de 6%. Né? E aí a gente viu os juros escalar bastante. E aí quando a gente olha para agora, né, para o patamar que nós estamos, principalmente para esse último período de queda que nós tivemos aqui mais intenso, né, opa, estou me atrapalhando aqui, né, que foi agora, né, no mês de fevereiro. Quando a gente olha para esse mês de fevereiro aqui e olha essa resposta que nós tivemos, pela primeira vez dentro de todo o ciclo de baixa, né, a gente viu, assim, de fato, o mercado falar, ficou muito errado esse nível de preço, né, e voltou muito forte. Então, eu começo a olhar que existe upside, por exemplo, porém, né, quando a gente olha o quanto a gente oscilou nesse período, que foi de 6,70 para a região de R$14, né, eu começo a pensar o seguinte, puxa, aqui dentro, né, ainda vai dar muita dor de barriga, né, para os investidores. Cair 50% esse preço, né, dos 11, cair 50% não, cair uns 20%, 30%, né, é totalmente possível aqui no meio do caminho. Porém, né, eu já começo a enxergar o quê? Né, um novo ciclo, uma nova possibilidade de alta que joga o preço lá para a região dos R$20 de novo. Acho que a gente volta, né? Eu acredito que a gente volta aqui para esses patamares entre R$20 e R$25 aqui de Azul. Né? Nem estou falando depois para frente, né? O que pode acontecer. Mas voltar aqui para essa região de R$20 a R$25, eu acho que é totalmente possível. Então, aquele cara que é mais técnico, que gosta, né, de pegar uma operação de swing trade, que gosta ali de movimentos que possam acontecer ali dentro de 3, 4 dias, eu acho que a Azul é um ativo bacana para ficar ali acompanhando, e principalmente em função desses movimentos mais amplos que eu acredito que a gente vai encontrar aqui no curto prazo. Tá? Então é muito mais olhando por esse cenário. Perfeito. Eu quero me despedir aí de vocês, meninos. Muito obrigada mesmo. Estamos só começando esse pre-market aqui. Tem muita coisa ainda para poder vir pela frente essa semana mais curta por aqui. Guga, Marco, Alex, obrigada pela companhia. Amanhã tem mais, né? É isso aí. É isso aí. Obrigado, Débora. Um abraço. Obrigada, Guga. Até amanhã, hein? Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, a gente vai continuando por aqui, gente, de olho aqui, olha só, nesse pré-mercado, 0,23% de alta que a gente tem agora para o dólar futuro, a R$ 4,92. No índice futuro, a queda de 0,42%. A gente tem aqui, ó, uma correção para 108.305 pontos, isso no índice futuro, tá, gente? Índice futuro do Ibovespa, são 9 horas e 31 minutos por enquanto. No dólar futuro, então, a gente vai seguindo aí com a moeda americana nessa alta, pelo menos por enquanto, de 0,28%, a R$ 4,93 é o que a gente tem aqui, né, nesse momento, por enquanto. Aí, lá fora, deixa eu só trazer uma informação aqui para vocês, que a justiça francesa está absolvendo a Air France e Airbus da queda do avião no voo Rio-Paris.
né? Vocês devem lembrar desse fato. Esse acidente aconteceu em 2009, deixou 216 passageiros e 12 tripulantes mortos, né? Segundo a justiça francesa, houve tiveram várias negligências, porém, elas não foram suficientes para poder determinar a culpa das empresas. Pelo menos foi o que decidiu a justiça francesa em relação ao que aconteceu aí com a Air France, tá? E BCBR, gente, falando agora de economia aqui no Brasil, dados aqui econômicos do Brasil, lembrando que a gente já tinha a expectativa desses dados para poder serem divulgados, tivemos a IGP-10 já mais cedo, Boletim Focus, já trouxemos tudo isso aqui para vocês no Primarket, e BCBR agora cai 0,04% em janeiro, né, em relação a dezembro, isso com ajuste, já no trimestre caiu 1,28% em relação aos 3 meses anteriores. No trimestre, na comparação com 2022, IBCBR subiu 1,5% sem ajuste. Em 12 meses, inclusive, subindo 12% é o que a gente tem nesse momento em relação ao IBCBR, em relação a dados. É claro que a gente vai continuar repercutindo isso aqui durante todo o dia. Daqui a pouquinho tá chegando aqui a Paula Moraes, junto com o Felipe Nascimento, e eu também, que vou trazer a abertura do mercado aqui para vocês. Estou aqui no pré-mercado daqui a pouquinho, 10 horas da manhã. Lembrando, a gente tem a abertura do mercado aqui no Brasil, também 10h30 lá nos Estados Unidos, e a gente traz tudo isso aqui ao vivo para vocês em tempo real. Então a gente vai continuar discutindo aqui esses dados com todos vocês, trazendo aqui a repercussão desses dados com todos vocês, logo mais, inclusive aqui no BMC News, com a chegada também do Felipe Nascimento e da Paula Moraes aqui na nossa programação. Só para poder lembrar para vocês de como que a gente terminou na semana, aqui na semana passada, e ficar de olho, hein? Como disse o Marco Saravalho aqui no fechamento da sexta-feira, quem tá ligado aqui na programação da BMC News, tá acompanhando aqui, sabe exatamente do que a gente já vem trazendo por aqui. Olha só. A gente tem aqui CVC, que foi o grande destaque na semana passada, com alta acumulada de 18,77%. Tivemos agorinha aqui, né, uma análise do Guga desse setor de aéreas, inclusive turismo, uma análise aqui também do Marco e do Alex André nesse setor, para vocês deixarem aí no radar para essa semana. Aqui em relação à EZTEC, 17,49% de alta acumulada, junto com o CVC veio a Gol também acumulando mais de 15% de alta. E aí também tivemos o setor de educação com algumas recomendações mudadas e também de construção, que no final acabaram sendo beneficiados. Esse setor de tecnologia, construção, varejo, todos eles apareceram nas altas por aqui. Lembrando que a gente teve ali um alívio da curva na semana passada dos DIs. Vamos ver como é que a gente fica essa semana. Como o Marco disse, vamos deixar no radar aí o que a gente teve de destaque na semana passada. Pode ser a tendência da gente vir aqui no destaque nessa semana, tá? Essa é a situação do que a gente tem agora no mercado por aqui, ó. Dólar futuro, alta de 0,23% a R$ 4,92. O índice futuro de Bovespa vai acelerando um pouquinho mais essas perdas, 0,30, 108.480 pontos. No mercado futuro lá nos Estados Unidos, a gente tem, olha só, Dow Jones futuro subindo 0,07, S&P 500 0,01 de alta, Nasdaq futuro aqui mais sobe agora 0,52%. Os outros índices ali estão mais próximos ao 0 a 0. Daqui a pouquinho eu trago a abertura do mercado para vocês às 10h30 da manhã, mas vocês... Às 10h30 não, gente, às 10 horas da manhã. Vocês ficam agora na continuação com ela, Paula Moraes, que está chegando aqui junto com o Felipe Nascimento. BMC News vai entrando no ar a partir de agora e eu volto daqui a pouquinho com a abertura do mercado para vocês. Até já, tchau, tchau.